Olá galera, eu sou Vicente Machado, artista plástico nascido em Goiânia. Atualmente moro em Ribeirão Preto há 12 anos e o meu primeiro contato com arte foi aos 14 anos, com pintura, desenho, e através do aprendizado eu fui aprimorando com parcerias com grandes artistas de Goiânia, Ribeirão Preto, e vendo vídeos como esse. Aprendendo diversas técnicas como pontilhismo, desenho, pintura em tela, pintura em MDF, string art e grafite. E desde 2018 eu venho divulgando cada vez mais o meu trabalho e conseguindo diversos clientes pelo Brasil. E você também vai conseguir aprimorar suas técnicas e difundir belos trabalhos. Hoje eu vou apresentar a oficina Geometria e Arte e vou ensinar vocês a fazer um incensário com formas geométricas e também a técnica com pintura em MDF. Bom, gente, para começar vamos falar dos materiais que a gente vai usar, para fazer o nosso incensário. Vamos precisar de um MDF de 12 centímetros, de diâmetro. Vamos precisar de um bambuzinho para a gente fazer a sustentação do nosso incenso, Esse bambuzinho a gente vai cortar ele com uma serrinha hoje, mas pode ser usado também uma faquinha de serrinha de cozinha. A gente vai usar uma lixinha para a gente tirar as imperfeições do nosso MDF e dar acabamento, e também dar esse mesmo acabamento no corte que a gente fizer no nosso bambuzinho. Para fixar esse bambu no MDF, a gente vai usar um preguinho e um Durepox. Eu vou ensinar para vocês a fazer essa instalação, A tinta que a gente vai utilizar para fazer a pintura no MDF é a tinta acrílica fosca. A gente vai usar uma tinta branca para fazer o fundo e a gente vai usar uma cor da escolha de vocês. Hoje a gente vai escolher a cor vermelho. O branco também ele vai servir para a gente fazer o degradê das cores. E a divisória deste degradê a gente vai usar um compasso. Para isso eu vou ensinar vocês a achar o centro do MDF, para a gente fazer essa divisória do degradê. A gente vai usar hoje para pintar um pincel número 16, para a gente pintar a parte mais grossa, das cores, e um pincel tamanho 12, para a gente dar o acabamentinho das bordas e não deixar aqui uma ultrapasse o lado da outra. Para a gente fazer a divisória do mapa da nossa geometria, vamos usar um transferidor, Esse transferidor ele tem que ser desse vazado, porque como a gente está utilizando um MDF de 12 centímetros, ele tem praticamente o tamanho do MDF, então fica mais fácil a gente usar o vazadinho, esse daqui, gente? A gente vai usar uma régua também para a gente traçar esse mapa, e tudo isso a gente vai fazer com o lápis. As linhas permanentes a gente vai usar uma caneta Posca. Hoje a gente está usando a caneta Posca de 2,5 milímetros, mas pode ser um pouco menor também, ou outra marca como a Pilot. Assim que a gente traçar essas linhas permanentes da nossa geometria, a gente vai usar uma borracha para a gente apagar as linhas feitas a lápis. E assim que a gente terminar isso, vamos dar o acabamento final usando o verniz de spray. Eu gosto bastante de usar o verniz de spray, gosto do acabamento que ele dá, mas também pode ser feito com rolinho. Eu acho que o verniz de spray dá um acabamento muito bom. Bom, galera, agora eu vou ensinar vocês a achar o centro do MDF, para a gente poder traçar toda o mapa da geometria e também a gente fazer as camadas aonde a gente vai estar fazendo o degradê de cores, tá?
Normalmente eu utilizo uma régua só para a gente encontrar esse centro, e como eu já sei que esse MDF ele tem 12 centímetros, eu tento buscar essa medida com a régua, né? Aqui, tá vendo? Tá passando um pouco, então eu já vejo que não é o centro. Então eu achei aqui, ó, aqui mais ou menos aqui. Aqui, ó, pronto. Eu vou fazer isso dos dois lados, tá, galera? Metade dos 12 centímetros são 6, então em vez de eu traçar de uma ponta a outra, eu vou vir aqui nos 6 centímetros e vou traçar uma linhazinha para cima. E aí eu venho do outro lado e vou fazer a mesma coisa, tá, galera? A gente vem aqui, ó, busca os 12 centímetros novamente. E tá aqui. Onde uma linha se encontrar com a outra é onde a gente vai ter o centro da nossa circunferência. E aí a gente vai tirar a prova real disso usando o nosso compasso. A gente vai pôr a pontinha do compasso aqui, onde uma linha se encontrou com a outra, e vai tirar a prova real traçando uma circunferência menor, tá, gente? Pra gente poder comparar a borda do nosso MDF com a circunferência que a gente traçou. Então a gente consegue ver que aqui realmente é o centro. Galera, agora a gente vai usar uma lixinha, tá? Pra gente dar um acabamento aqui no nosso MDF, pra na hora de passar a tinta ficar mais lisinha aqui em cima da nossa superfície, tá? Então a gente passa a lixinha para tirar essas imperfeições. E depois a gente já tem marcado onde vai estar o nosso centro aqui, né? A gente pega o preguinho, coloca aqui aonde é o centro, e aí a gente vai bater com o martelo já, para já ficar mais marcado, porque como a gente vai passar a tinta depois, esse centro vai sumir, né? Agora já ficou bem marcado, já pegou um pouco do outro lado, né? Isso é bom também na hora da gente poder atravessar o preguinho. E a gente também vai dar o acabamento nessas laterais. A gente também passa tinta nelas. Assim que a gente terminar de dar esse acabamento, é legal a gente passar uma esponjinha seca mesmo, pra gente tirar esse pozinho que sai do MDF. E logo em seguida a gente vai cortar o nosso bambuzinho, tá? Com a lixinha. Geralmente eu corto esse bambuzinho na medida de 2 centímetros, tá? Então a gente vem aqui, demarca onde a gente vai cortar o bambu, 2 centímetros. E a gente pega a serrinha, ou como eu falei para vocês, também pode usar uma
faquinha de cozinha, tá? Depois que a gente cortou, para tirar a imperfeição, a gente vai passar na lixinha aqui. E no caso, esse bambuzinho, como ele é um pouquinho mais fininho, eu costumo usar uma agulha mais grossa para poder passar no meio dele, para a gente poder passar o bambu. Então ele vai ficar assim, ó, com o acabamento, tá vendo? Aí depois que ele estiver pronto, esse bambuzinho é o que a gente vai utilizar aqui para a gente poder colocar o nosso incenso, tá? No centro. Ele vai ficar assim, ó, galera. Agora a gente vai para o fundo, tá? Vamos pintar o fundo do nosso MDF de branco para as cores pegarem melhor, né? Na hora da gente pintar. E para isso a gente vai usar um rolinho, e eu costumo usar um material reciclável aí, tá, gente? Que é esse material que o pessoal usa para presunto, de embalagem, tá? Você pode reutilizar isso aqui para tá fazendo isso. Então a gente vai usar uma tinta branca, a acrílica fosca. A gente despeja um pouquinho aqui e dilui um pouco de água, tá? Pode colocar um pouquinho, eu costumo usar um borrifador, tá? Porque a gente consegue dosar melhor essa quantidade de água que a gente vai usar, para não ficar muito diluído também, tá? Passo o rolinho aqui e aí a gente passa a primeira mão. A gente espera secar um pouquinho e aí depois a gente vem com a segunda mão. Bom, galera, agora que secou a nossa segunda mão, a tinta branca, a gente vai passar para a divisão do MDF em círculos menores, tá? Aqui dentro, para a gente poder dividir o degradê de cores. Então, nessa etapa eu costumo usar só o compasso e a régua para poder medir certinho como que a gente vai fazer essa divisão. Então, aqui a primeira, a gente vai fazer com 1 centímetro de raio, 2 centímetros de diâmetro. E a gente pode ir experimentando, né, para saber se os tamanhos estão ficando legais também, para a gente fazer o nosso desenho. A segunda eu estou usando a medida de 2,5. E a terceira camada eu estou fazendo 4,1. Ela ficar numa ordem mais ou menos crescente, né? Do menor, do centro, pro maior até a borda. E aí aqui, galera, a gente vai fazer o degradê das cores. Então aqui vai ser o branco, aqui um tom mais claro, aqui um tom médio e aqui um tom mais escuro. Então eu vou ensinar vocês a fazer esse degradê, né? Usando o branco e uma cor
da escolha de vocês. No caso, hoje a gente vai estar fazendo com a cor vermelha, que foi a cor que a gente escolheu. Bom, galera, o degradê a gente vai ter aqui, ó, 4 cores, né, no nosso desenho. Então vamos começar do branco, né, uma cor clara, a média e a mais escura. Então aqui eu estou usando uma forminha de gelo velho, né, para fazer isso, porque para uma cor não misturar com a outra, tá? Você pode usar também o isoporzinho. Eu gosto de usar assim para poder dividir melhor. Então vamos lá. A gente pega primeiro o vermelho, né, puro. Aí a gente coloca um pouco de vermelho também aqui e um pouco aqui. Aqui, galera, eu gosto bastante de experimentar, não de ter uma medida específica, porque a gente tem que ver a cor, né, e experimentando. Então a gente pega aqui eu tô usando um palitinho de fósforo, e a gente vai misturando para saber se chegou num tom legal aí pra gente poder pintar. Então aqui a gente chegou num tom legal. Essa daqui dá para ficar mais clara ainda. Então a gente coloca mais branco. Agora vamos pôr a mão na massa. Borrifar um pouquinho de água. Ou você pode pingar, derramar um pouquinho só, mas lembra do que eu falei pra vocês. Um pouquinho só, tá? Um pouquinho só de água, a gente diluir, já tá ótimo. Então, galera, agora a gente vai começar a pintar o nosso degradê, tá? Vou começar com esse pincel aqui um pouco maior, que é de 16, número 16, para pintar a parte de fora. Lembrando que aqui, ó, tem essa linha que delimita, né, as camadas. Então, assim, eu vou fazer sempre sem encostar na linha. E aí na hora de fazer a linha eu uso um pincelzinho um pouco menor para poder dar um acabamento melhor aí na circunferência, né, e não deixar uma cor ultrapassar o espaço da outra. Aí, galera, a gente deixa um copinho com água, a gente tá molhando o nosso pincel aqui e passando para a próxima cor.
Bom, galera, eu dei uma segunda mão, tá? Agora que já tá seco, a gente vai para a próxima etapa, que é a gente dividir como se fosse uma pizza o nosso MDF. Para isso a gente vai usar um transferidor, tá? E a gente está fazendo isso que vai ser o mapa que a gente vai utilizar para criar a nossa geometria, tá? Então eu vou mostrar para vocês. A gente vai posicionar o nosso transferidor aqui no centro, tá? Onde a gente onde a gente fez nosso furinho, e vamos traçar uma linhazinha pra gente saber que aqui é a divisória. E aí por dentro a gente vai demarcar os ângulos, tá? Pra gente poder fazer essa divisão. E aí, onde a gente tiver marcado, a gente põe a régua sempre um pouquinho para baixo, dá para passar o grafite, né? Então a gente marca aqui, por exemplo, essa linha, vê se tá passando aqui pelo centro, e aí a gente divide, né? E vamos passar para a próxima. Então, galera, agora a gente dividiu a nossa circunferência, né? E através dessa divisão a gente vai estar traçando as referências para estar fazendo a nossa geometria. Bom, galera, para a gente começar, a gente vai pegar o compasso novamente, vamos traçar novamente as circunferências de referência, onde está a delimitação das cores, tá? Então, agora a gente não vai mais precisar da régua, por conta que essas cores já estão demarcadas aqui. Então, é mais uma referência que a gente vai ter aqui para a gente poder criar a nossa geometria. E essa referência a gente traça ela de levinho, para depois ficar mais fácil para a gente estar apagando. Então, a gente vai fazer uma repetição, né? Por exemplo, eu vou criar um desenho aqui, né? Dentro desses dois quadradinhos, e eu vou repetindo ele. Então eu vou mostrar para vocês como que isso vai ficando, e através dessa repetição a gente vai criando a nossa figura geométrica. Bom, gente, aqui como já tem um mapa pra gente, a gente vai ligando os pontos. Aqui eu vou ligar esse com esse, esse com esse, e vou fazer um triângulo. E aí eu vou repetindo isso nessa camada. Então a gente vai fazer sempre por camadas, né? Então eu vou repetir em toda essa camada, que é um rosa, né? A camada mais clara. Bom, galera, a referência dessa camada pronta, a gente vai passar para a próxima camada, que é a camada da cor média.
Agora, galera, a gente vai usar a nossa caneta Posca para traçar as linhas permanentes. E logo em seguida a gente usa a borracha para apagar o nosso mapinha que a gente traçou com o lápis. Então vamos lá. Bom, galera, agora a gente finalizou essas linhas permanentes. A gente vai apagar, né, as linhas de referência com a borracha. Então a gente vem de leve, devagarzinho, aonde tem as marcações. Bom, galera, agora eu apaguei já, né, as referências. Aí a gente vai usar o Durepox, o bambuzinho e o preguinho para fixar, tá? A gente bateu o prego com o martelinho para ele atravessar. Então a gente vem com ele do outro lado, pega o martelinho, dá uma batidinha aqui. Agora que eu coloquei o preguinho, né, daqui pra cá, a gente vai pôr um pouquinho de Durepox no buraquinho aqui do bambu, para que ele cole, né, e ele vai ficar assim, para poder sustentar o incenso. E o próximo passo, depois desse, é a envernização, que a gente vai fazer para deixar impermeabilizar a pintura e fazer com que ela dure mais tempo. Então agora a gente tirou o Durepox, é pouquinha coisa que a gente vai usar. Pega um pedacinho, né, do branco e um pedacinho do cinza, mistura. Agora que o Durepox está pronto, a gente tira só um pedacinho, que ele vai servir com uma cola, né? A gente coloca aqui na pontinha
do preguinho e aperta. E aí a gente vem com a régua ou com qualquer objeto aqui que facilite a gente tirar essa sobra do Durepox, que eu tô usando a agulha que eu usei para furar o bambu. E aí é só a gente esperar secar. Bom, galera, agora a gente vai envernizar, tá, o nosso incensário. É um dos nossos últimos passos. E agora a gente espera secar.